moçada, tudo tranquilo? Desenrolando história para o Enem. Cara, a gente vai analisar aqui o governo de Jânio Quadros. Parece piada, mas é um dos personagens históricos mais mal analisados e injustiçados da República Brasileira. Por quê? Geralmente, quando se fala em Jânio Quadros, é de maneira anedotária. Ah, porque ele falava estranho, né? Filo porque quilo, que era como ele se expressava quando alguém questionava uma das suas ações, fosse no governo da Prefeitura de São Paulo, do Estado de São Paulo ou da Presidência da República. Ah, porque ele, de fato, na campanha eleitoral, tentava passar uma imagem de pertencente ao povo que não era. É um membro tipo da classe média paulistana, gramático, jornalista, e que vai se apresentar como um candidato popular. Inovando, inclusive, politicamente. Por quê? Até então, os presidentes, a maioria dos governantes brasileiros, se colocavam num pedestal. Quando eles iam fazer campanha eleitoral, como era? Olha, vote em mim. Eu sou um cara que conheço os seus problemas, as suas mazelas, e estou disposto a ajudar. Jânio Quadros, ele muda isso. Jânio Quadros, ele cria uma identidade mesmo com o povo. De que maneira? Em campanha eleitoral, ele andava de ônibus, comia pão com mortadela na praça pública, que era um hábito comum entre os paulistas. Chegava a desmaiar no meio da campanha eleitoral para enfatizar que estava tão cansado como o trabalhador braçal do Brasil inteiro. Mas Jânio Quadros não era só isso. Muito pelo contrário. Ele teve uma carreira política meteórica, de vereador, deputado, prefeito, governador e presidente. Rapidamente chegou ao principal cargo da República Brasileira de maneira quase que individualista. Por quê? Ele não era membro de nenhum dos grandes partidos políticos da época. Foi apoiado pela UDN, a União Democrática Nacional, mas por uma questão de necessidade. A UDN tinha perdido a eleição para Dutra, para Vargas e para Juscelino. A UDN não tinha um candidato popular e viu em Jânio Quadros, que era do PTN, Partido Trabalhista Nacional, a possibilidade de tirar os varguistas do comando do Brasil, tirar os populistas do comando do Brasil. Então apoiam Jânio. Jânio ganha as eleições de maneira avassaladora, votação histórica, certo? Derrotando o PSD do Juscelino Kubitschek, que lançou um general como candidato, Henrique Teixeira Lott, né, que era aliado pessoal do antigo presidente, mesmo com apoio do Partido Trabalhista Brasileiro. E aí, assim que Jânio assume a presidência, tentam colar nele a imagem do fanfarrão, porque durante a campanha eleitoral, a sua música, né, de campanha pela qual ele ficou famoso, o Varre, Varre, Vassourinha, Jânio Quadros dizia o quê? Eu vou varrer a corrupção do Brasil, eu vou varrer a miséria do país, eu vou varrer o analfabetismo. Aí criou-se a ideia do popularesco presidente Jânio Quadros. Na realidade, o que é que ele pega no colo? Uma bomba. É ele que substitui JK. Um chargista da época colocou muito bem isso. Ó. Aqui é o presidente JK, dizendo que eu fiz 50 anos em 5. E aqui é o Jânio Quadros, dizendo que eu vou pagar os 50 anos em 5. Tal a dívida externa que o antigo presidente havia deixado. O Jânio Quadros teve como vice-presidente João Goulart, que era aliado do Juscelino Kubitschek. Aí só um detalhe político, na época você votava para presidente e votava para vice-presidente. O João Goulart era o candidato a vice-presidente ligado a Juscelino Kubitschek, ao general Henrique Teixeira Lott. E o Jânio Quadros tinha um outro vice-presidente, mas aí ganha, que era o Adhemar de Barros, no caso. Mas ganha a chapa que o povo escolheu, que era o chamado Janjan. Jânio Quadros para presidente, João Goulart, ou Jango, como era conhecido, para vice. Ganharam, empossaram, foram empossados, melhor dizendo, e assim que ele assume a presidência, o Jânio Quadros, ele tem que fazer a primeira coisa que se comprometera, pagar a dívida externa. E aí o que é que ele faz? Muda a taxa cambial do país,
dificultando os empréstimos externos para o capital nacional, ele vai cortar gastos públicos com funcionalismo, praticamente congela salários, não contrata mais ninguém para a máquina pública federal, corta investimentos em duas áreas cruciais da economia popular, que é educação e saúde. Ora, imagine em 1961, você cortar gastos na área da educação e saúde, você afeta brutalmente a população mais pobre. Por mais que ele tentasse justificar que isso era necessário para reorganizar as contas do país, você está falando com um povo que vive no mais extrema situação de miséria. Então é complicado cortar nesses dois setores, mas ele vai lá e o faz, sob o discurso de tentar reorganizar as contas do país, o que consegue com uma certa tranquilidade. Ou seja, Jânio Quadros, que comia o pão com mortadela, que andava de ônibus, agora se mostra um aliado do capital internacional, mas ele não se curva a esse capital. Jânio Quadros era um político muito diferente. Por quê? Porque parecia que ele ia se abraçar com os Estados Unidos, como o presidente Dutra havia feito. Mas não. O que é que Jânio Quadros faz? Deixa claro que ele seria uma liderança do chamado terceiro mundo. Vivíamos a Guerra Fria. Primeiro mundo é o mundo capitalista, desenvolvido. Segundo mundo é o socialismo. Terceiro mundo são os países em desenvolvimento. E Jânio Quadros tinha a ambição de fazer com que o seu governo e o Brasil se tornassem referência dentro dessa geopolítica, sobretudo na América do Sul. Para tanto, o que é que ele faz? Condecora Ernesto Che Guevara com a Ordem do Cruzeiro do Sul, a mais alta homenagem da República Brasileira. Por que ele condecora Che Guevara? Não é pela Revolução Cubana que acabara de ser realizada. A Revolução Cubana 59, o governo dele 61. Os Estados Unidos com ódio de Cuba, e aí o Jânio Quadros chama o cara aqui para receber uma medalha. E aí ficou todo mundo meio perturbado. Poxa, ele toma medidas que agradam ao capital nacional, ou melhor dizendo, ao capital externo, ligado diretamente ao FMI e ao mesmo tempo dá uma medalha para o líder da Revolução Comunista em Cuba. Complicado, né? E aí ele dá passos adiante. Como? Pega o vice-presidente João Goulart e o manda em missão à China de Mao Tse-tung para estreitar as relações comerciais entre Brasil e China. Ou seja, ele, ao mesmo tempo que agrada essa elite econômica internacional, se aproxima dos comunistas. Terceira coisa que ele faz que chama atenção, medidas de caráter conservador para tentar ter o apoio, pelo menos da classe média e da Igreja Católica. Como que? Proibir rinha de galo, briga de galo, coibir o jogo do bicho, que já era proibido, mas pouco perseguido, e vai proibir o uso de biquíni nas praias brasileiras. As mulheres deveriam continuar a usar maiôs. O biquíni era considerado uma vestimenta subversiva, inadequada. Sabe o que é mais louco? É que ele faz tudo isso em apenas 8 meses de governo. Por isso que aqui, só tem o ano de 61. E aí, Jânio Quadros perdeu o apoio popular porque cortou investimentos na saúde e educação. Perdeu o apoio do capital nacional porque dificultou, dos empresários brasileiros, porque dificultou o acesso a empréstimos estrangeiros e cortou investimentos do governo do desenvolvimento da indústria, paralisou as obras, tudo que JK tinha deixado inacabado. E agora ele perde o apoio dos entreguistas, sobretudo da UDN, que eram ligados aos Estados Unidos, ao liberalismo, ao capitalismo dentro da Guerra Fria. Todo mundo que tinha apoiado o Jânio Quadros se afasta do governo dele em apenas 8 meses. Se teve um governante que chegou já fazendo zoada e durante um curto espaço de tempo colocou o país em rebuliço, esse homem foi Jânio Quadros. E mais do que isso, o que é que ele anuncia? Sob pressão, sob perseguição, Jânio Quadros simplesmente chega e diz: vou renunciar à presidência. Estou deixando o cargo. Poxa, o cara foi eleito com a maior votação da história do Brasil. E em 8 meses ele faz tudo isso que acabamos de debater e vai embora.
alguns analistas, até hoje isso é uma questão obscura da historiografia brasileira, alguns colocam que ele não suportou a pressão e renunciou, e outros dizem o seguinte: quando ele manda João Goulart à China, já é uma jogada dele. Porque João Goulart representava o varguismo, o trabalhismo, o populismo, que as elites não queriam retorno. Ora, se ele renuncia e o vice é que vai ficar no seu lugar, havia um medo da elite. E ele ainda manda o cara para a China, comunista de Mao Tse Tung, para causar um mal-estar maior ainda. Esperava ele o quê? Que o povo fosse às ruas pedir o seu retorno, a sua permanência, melhor dizendo, que as elites dissessem: não, Jânio, fique, nós vamos te dar apoio em tudo. Não houve nenhuma comoção. Ele entregou a carta de renúncia, o Congresso aceitou, o povo não foi às ruas e ele simplesmente promoveu um alto exílio. Foi embora do país para a Europa, retornando apenas um ano depois, ou pouco antes de completar um ano. E agora quem assume o governo? Era para assumir João Goulart, mas o cara está lá na China. As elites brasileiras, junto com o Exército, queriam proibir o vice-presidente eleito, dentro de um mandato constitucional, tudo dentro da regra de assumir a presidência. Não. João Goulart está proibido de assumir, voltar ao Brasil. O vice-presidente eleito, que tinha direito a assumir o cargo, não podia voltar. É aí que Leonel Brizola cria a campanha pela legalidade, através de uma cadeia de rádios, das rádios brasileiras, inclusive com apoio de políticos da própria UDN, que era o partido mais conservador do Brasil, dizendo que, cara, tem que cumprir a lei. Passamos muito tempo numa ditadura com Getúlio Vargas, em que o governante ou o Estado brasileiro fazia o que bem entendia. A lei deve ser respeitada, a lei deve ser cumprida, independentemente da ligação de João Goulart com os governos ou com as organizações sindicais. E aí, nessa campanha pela legalidade, é que João Goulart consegue retornar ao Brasil e assumir a presidência, mas sob uma condição. Ele teve, João Goulart, que aceitar a implantação do parlamentarismo no Brasil. Por que o parlamentarismo? Porque então o presidente ficaria apenas como chefe de Estado, enquanto que o governo, a administração pública, ficaria nas mãos do primeiro-ministro. Só que isso foi feito sem consulta popular, um acordo entre as cúpulas políticas para que a Constituição fosse respeitada, João Goulart pudesse retornar ao Brasil e assumisse a presidência e, ao mesmo tempo, não ameaçaria as elites como elas achavam que estavam ameaçadas. Beleza? Então, João Goulart é um governante, é um cara que passa pouco tempo no governo, mas um governante que transforma a realidade ao seu entorno, tanto se tornando na política externa independente, como enxugando as contas públicas do país, apesar de que ter sido eleito com ampla maioria popular. Beleza? Um abraço, estamos desenrolando para você a sua aprovação.